Eu sou a Pandora Moon e você está em mais um Subvertas. Portal Vermelho, dia 21/11 de 2019. Programa verde e amarelo de Bolsonaro não gerará empregos. A análise é de uma nota técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que conclui que a MP não deve criar vagas na quantidade e qualidade necessária e, ao contrário, pode promover a rotatividade com o custo adicional de reduzir direitos e ter efeitos negativos para a saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Para os técnicos do DIEESE, a MP é uma nova reforma trabalhista que cria um contrato de trabalho precário, aumenta a jornada de trabalho, enfraquece os mecanismos de fiscalização e punição às infrações, fragiliza ações de saúde e segurança, reduz a ação sindical, entre outros itens que beneficiam os empresários e prejudicam os trabalhadores. E hoje eu tô de frente com uma amiga, com uma drag queen da cidade de Sorocaba, que eu chamei pra bater um papo bem gostoso sobre algumas questões. Rosa Maria, Olá. muito bem-vinda. Obrigada. Eu acho que pra gente começar, seria legal você falar um pouco sobre o seu nome, da onde surgiu essa questão drag, quais foram as suas referências, né? Certo. Bom, eu tive os primeiros contatos com a cultura drag aqui mesmo, em Sorocaba, tendo referenciais muito próximos de pessoas que eu conhecia que estavam nesse corre. E também através das paradas da LGBT que tiveram, que eu comecei a frequentar, né? E, enfim, eu sempre observava esse trabalho e sempre admirei, mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Existia sempre essa barreira, por eu ser uma mulher cis, eu não passava pela minha cabeça, era algo fora de cogitação para mim. E aí, observando toda essa movimentação que foi acontecendo, cada vez mais intensa, acabei conhecendo algumas amigas que estavam fazendo também, que são mulheres cis. E aí eu cheguei assim, questionando, mas tem nenhum problema, assim, a gente pode? E aí, tipo, claro que pode, né? Não tem que existir esse bloqueio. Qualquer pessoa pode experimentar, pode fazer e praticar essa arte. É uma coisa que todo mundo deveria ter esse direito. E faz parte disso, né? Faz parte do movimento ser pra todas. Eu brincava que era quase necessário, assim, uma pessoa ser drag, né? E essa questão das meninas cis, né, no meio drag é uma questão histórica mesmo, né? Tem um preconceito desde sempre, assim. E é uma coisa mais atual, que a gente vem cada vez mais superando esse discurso, né? Como assim, uns corpos podem, outros não? Então, como ser drag é arte, então é democrático, então todos os corpos, né, podem, etc. Bom, eu esqueci de falar o tema do nosso bate-papo, mas é trabalho e a inserção da mulher nesse mercado de trabalho, por isso que eu também trouxe a Rosa para estar falando aqui sobre isso. E eu já queria falar um pouco sobre essa questão do trabalho, né? Seria legal você comentar quais foram suas primeiras experiências, qual foi a sua idade que você iniciou no mercado de trabalho e como que foi essa experiência. Certo. Bom, meu primeiro contato foi quando eu tinha 15 anos. Eu comecei com bico, porque uma prima trabalhava no buffet, me indicou. Então eu trabalhava de finais de semana, recebia R$30. Eu tinha um horário para chegar, mas eu não tinha um horário para sair. Não recebia nenhum tipo de vale. Minha alimentação era toda baseada em salgadinhos de festa, 5 minutos durante o serviço. E aí, a partir disso, eu fui seguindo em outros trabalhos na mesma área. Porque a partir do momento em que eu iniciei, eu fui tendo essas experiências, então é preferível que para os empregadores é mais fácil eu entrar no restaurante,
seguindo funções de garçonete ou de recreação infantil dentro dos buffets, etc, do que outros trabalhos. Então, atualmente eu também sou garçonete e nunca fui registrada, mas também é uma coisa que eu já não tenho cobrado tanto, não é uma coisa que eu me preocupe tanto nos dias de hoje. Ser registrado, às vezes, é uma coisa longe, né? Uhum. Às vezes a gente até prefere estar nesse ambiente mais flexível, porque a gente sente que não tem tanta cobrança, não tem tanta burocracia, mas a gente acaba trabalhando assim. Uhum. Mas você acha que foi uma boa primeira experiência, então, mesmo recebendo R$30 no final de semana, assim? Foi uma experiência boa porque abriu portas, né? Mas também trabalhar nesse ramo é sempre um pouco estressante, né? Tipo, os problemas em relação a isso, estresse. Mas foi bom. Uhum. Então, acho um pouco complicado, porque eu também, meu primeiro emprego foi como garçom. E parece que é uma condição, assim, social, né? Parece que os primeiros empregos têm que ser super, enfim, sucateados, né? Uhum. É bem complicado, assim. Parece que é uma condição mesmo que impõe esses corpos, né? É isso que a gente acaba, às vezes, até procurando, né? A gente, às vezes, pensa, preciso de um emprego. O primeiro lugar que a gente vai procurar são esses espaços que a gente sabe que vai ser acolhido, né? Vai ser mais fácil, né? Uhum. E como que se desenrolou esse seu processo de trabalho, assim? Você trabalhou em outros lugares? Você falou que atualmente você é de garçonete, né, amiga? Sim, estou de garçonete. E como que tá esse novo emprego de garçonete comparado ao primeiro emprego? Teve alguma mudança salarial em relação aos seus chefes também? Como que é essa relação? Então, atualmente eu trabalho numa empresa que ela é mais flexível, ela é coordenada por pessoas jovens, tenho um salário fixo, tenho um auxílio também. E é muito diferente porque, apesar de eu não ser registrada, eu ainda tenho uma estabilidade. Mas é uma estabilidade de saber que eu vou ter um salário no final do mês. Mas em relação a outras questões do futuro, como aposentadoria, etc, não sei o que será. Isso tá o governo também, né? Tá muito complicado. Não tem muito o que esperar, né? Mas dentro desse ramo eu passei por muitas situações de muito estresse, de muita cobrança. Como por exemplo? Por exemplo, quando eu trabalhei num bar, um ambiente majoritariamente masculino, tanto na clientela quanto na equipe de funcionários. Eu recebi muitas piadinhas, vi cenas muito estressantes, como um cliente que estava bêbado e começou a xingar a caixa de vadia porque a conta dele tinha dado mais do que ele esperava. De receber piadas de chefes falando para eu apertar a bunda de outro funcionário porque esse era o rito de iniciação do lugar. Eu já ouvi de cliente que ele não beberia no copo, ele beberia direto da lata de Coca-Cola porque ele era macho, então ele não precisava de copo. Tudo no mesmo dia, né? E aí, pra finalizar, a gente tinha combinado que ele pagaria um Uber pra gente voltar. E quando eu fui pedir o Uber, no fim do meu expediente, fui conversar com ele, ele se recusou a pedir o Uber, porque a minha casa era muito longe e porque ia dar mais do valor que ele esperava. Esse valor era de R$15. Eu fiquei 2 horas esperando ele resolver a situação. E aí ele aceitou pagar o Uber depois que outro cara ia na mesma direção que eu. E aí ele finalmente chamou, mas nunca mais me contatou. Ficou muito estressado no dia e eu fiquei extremamente desconfortável. Uhum. E eu nem vou citar nomes, porque é um bar de Sorocaba. E eu sei muito bem aonde que é esse bar. Também tem experiências.
As atividades de concepção, ou aquelas de capital intensivo, são realizadas predominantemente pelos homens, ao passo que aquelas de maior trabalho intenso, frequentemente com menores níveis de qualificação, são preferencialmente destinadas às mulheres trabalhadoras e também trabalhadoras imigrantes, negros e negras, indígenas, etc. Irata, 2002. Outra tendência presente no mundo do trabalho é a crescente exclusão dos jovens, que atingiram a idade de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectivas de emprego, acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a vigência da sociedade do desemprego estrutural. Essa referência do Ricardo Antunes. Tão desavisado meu tesão, vive um momento tenso, livre, leve, solto de coração, é gostoso.